do Brasil ao longo da sua carreira foi laureado com diversos prêmios internacionais, incluindo viagens, automóveis, destacando-se como um dos principais representantes do consórcio na região Nordeste, mais especificamente em Recife, Pernambuco. Senhoras e senhores, máximos aplausos para Barbosa Lima! E ele vem correndo, vem no clique! Olha a elegância, terno bonito, elegantíssimo. Você não imagina onde eu comprei esse terno. Quando eu comprei, na verdade a grife, a marca desse terno. Você não tem ideia, Cleiton? Vou dar um giro, terno. Da sua terra natal, Japão. Esse terno é da grife mais famosa e mais cara que existe no Japão. Eu não saquei ainda. Qual que é a grife da... Kimidero. É o terno Kimidero. Esse é bom e é barato. É igual a consórcio. O palco é seu, a gente quer ver esses 30 anos de experiência convertido em conhecimento pra gente. Arrepia porque eu já tomei uma do terno e vou descer quietinho agora. Pois é, gente. Como eu estava falando, além de falar japonês, eu falo 4 idiomas. Eu sou poliglota. Eu falo francês, bolachão, crioulo e doce. Então, além de consórcio, a gente fala vários idiomas. Mas, Barbosa, 30 anos de consórcio. Porém, eu só vou falar aqui dos últimos 5, 6 anos. Por coincidência, foi quando começou o Colaprova. Também, né? 6h30 da noite, 7 horas da noite. Se eu fosse falar 30 anos da minha vida de consórcio, a gente terminava daqui para meia-noite e vocês iam dormir. Então vai ser muito breve, porque na realidade, mais na frente, nos próximos slides, eu vou contar que eu estava numa palestra como essa, muito menor, inclusive, mas a minha vida mudou. Mudou realmente de uma forma extraordinária. É a famosa virada de chave. Eu sei que a virada de chave é um fator muito importante e principal na vida de qualquer pessoa. Então, o que eu vou falar aqui agora pode ser que faça diferença na vida de alguém ou de vocês, tá certo? Mas, vamos lá. Barbosa Lima, quem é Barbosa? Eu sou de uma família muito nobre. Minha família, eu tenho um pai que é construtor, eu tenho uma mãe que é empreendedora no segmento de máquinas, eu tenho 3 irmãos, um que é procurador, eu tenho uma irmã que é promotora e tenho um irmão que é juiz. Então quem tem uma família dessa dispensa comentários, não é verdade, gente? Sim ou não? Estão comigo? Pois é, meu pai é construtor, construiu muitos prédios, muitos edifícios lá no Nordeste. Eu sou do Nordeste, eu sou nordestino internacional. Eu sou nordestino do Ceará, de Pernambuco e da Paraíba. Meu avô é cearense, por isso que eu tenho essa cabeça linda e maravilhosa. Ainda bem que ela está diminuindo, viu? Porque diz que quando a gente fica velho, a cabeça, o corpo vai diminuindo, né? Mas a cabeça é de cearense. Meu pai é paraibano, então é o tronco mais grosso e as pernas finas de pernambucano, porque minha mãe é pernambucana, perna de nordestino mesmo, sertão de Pernambuco. Mas vamos lá, meu pai é construtor, como eu estava falando, ele constrói casas, prédios, fez 2 faculdades. Minha mãe é empresária do ramo de máquinas, empreendedora de máquinas, exatamente isso. E meu irmão, um é procurador, como eu falei, minha irmã é promotora e outra é juiz. Mas vamos decifrar esse negócio, vamos desmistificar essa família. O que é que acontece? Meu pai é construtor porque ele fez muitos prédios, fez 2 faculdades, como eu falei, mas a construtora quebrou e ele perdeu o emprego. Ele é pedreiro, ele trabalhava como pedreiro. Minha mãe é empresária do ramo de máquinas e ela é operadora de fogão, máquina de lavar, micro-ondas. Pois é, ela trabalha com essas máquinas. E meu irmão é procurador de emprego.
todo dia ele sai com 20 currículos para distribuir nas empresas. Outro dia ele chegou em casa com 22. Ele passou numa empresa, devolveram. Passou em outra, devolveram o currículo que ele tinha entregue. E a minha irmã é promotora da Avon. Ela trabalha visitando as casas, 50 casas por dia, divulgando os produtos da Avon. Então, e o meu irmão que é juiz. Aqui estamos no bairro de Alphaville. Ele é juiz no bairro ao lado, chamado Alfavela. Ele é juiz de futebol de uma comunidade que tem aqui perto, aqui em Alphaville. Mas vamos lá. Então, Barbosa, 30 anos, como eu estava falando. Vamos agora aqui para o passo a passo. Opa. Agora lascou. No meio, é? Fico nervoso, não. Tô nada. Socorro! Agora, gente, aê, cadê as palmas? Me ajuda, gente! Ajuda o nordestino, o matuto da cabeça grande. Vamos lá. Me dizem com quem tu andas que eu direi o quê? Mentira, não é quem tu és, não, é quanto tu ganhas. Anda com isso para tu ver se tu vai pagar boleto no final do mês. Então, gente, isso aí são algumas pessoas que a gente vem andando ao longo do tempo, onde a gente tem aí resultados também diferentes, viagens internacionais, prêmios que a gente vem ganhando ao longo dessa jornada. Volto a dizer, 30 anos de consórcio, mas mais ou menos 25 foi fazendo as mesmas coisas. E para a gente ter resultado diferente, a gente tem que fazer coisas diferentes. Aproximadamente 2020, 2019, foi quando a minha vida começou a mudar nesse mercado de consórcio, porque eu comecei a me conectar com pessoas. Foi falado muito aqui de network, relacionamento, tudo isso é verdade. Eu estava falando com um amigo meu, ele estava dizendo, poxa, toda vez é as mesmas coisas, as mesmas palavras, mas eu digo, a repetição é a mãe do aprendizado. Quanto mais você pratica, mais sortudo você fica. Por isso que eu trabalho para ter sorte, porque caso contrário, o azar é certo. Não é verdade, gente? Pois é. Então estamos aí, ó, grandes personalidades, viagens. Isso é prova do sucesso. É como foi falado aqui, consórcio é a melhor máquina de vendas, de produção, de dinheiro, de vida e de mudança, certo? Então eu sou muito feliz com esse segmento, porque eu sou formado na Universidade Americana chamada Street University. Você sabe, né? Street University. Pois é, faculdade das duas. Primeiro eu quero, para não esquecer, fazer agradecimentos. Eu sou muito grato primeiro a Deus por ter me dado essa oportunidade de estar aqui, a minha esposa, a minha família, mas também essas pessoas que fazem esse evento, essas pessoas que, se eu esquecer o nome de alguém, de algum deles, me perdoem, mas o Fábio Ramos foi o primeiro cara que eu me conectei quando ele formou o grupo no WhatsApp, o vendedor de consórcio. Joelson, meu mentor, Alan Caçula também, foi um dos caras que eu aprendi muito e aprendo todos os dias. Léo Scalvini, Valdir Gaioso. Eu tenho uma gratidão muito grande por esses caras. Eles mudaram, ou me ajudaram, ou me incentivaram a mudar a minha vida. Porque se eu não seguisse esses caras, se eu não escutasse o que eles falam, se eu não fizesse o que eles mandam, eu não estaria aqui. Eu não teria crescido, eu não teria realizado meus sonhos. Talvez eu não andava no carro que eu ando, né? Morava onde eu moro. Então isso é uma gratidão que eu tenho muito forte por esses caras. E digo a vocês, quem está vindo ao Conaproc pela primeira vez, não deixe de vir. Se conecte o máximo que puder, aprendam, escrevam, porque funciona. Eu vim no primeiro Conaproc, vim no segundo, vim quase todos, só faltei um, estava com problema, não vim. E hoje minha vida, pasmem, mudou os resultados, mudou os relacionamentos. Tudo que foi falado aqui, gente, é verdade.
Pratiquem. Não adianta você escutar e não praticar. Não adianta você ter uma bola de ouro no fundo do oceano. Então é importante que vocês pratiquem. É importante que vocês levem em conta para você ter resultados extraordinários, ok? Mas eu vou contar um pouquinho do que foi que aconteceu comigo, da minha história. Eu estava assim por 2019, no ano de 2019, eu fui convidado para uma palestra de educação financeira e eu estava mais quebrado do que arroz de terceira. Na realidade, para você ter ideia, o ingresso era 1 quilo de alimento não perecível. Eu levei 1 quilo de sal. Eu levei 1 quilo, o mais barato que existia. Então, o que acontece? É brincadeira. Eu levei 1 quilo de alguma coisa lá. Eu acho que foi fuba, porque o nordestino gosta de fuba. Foi um cuscuz, viu, meu amigo? É cuscuz de manhã, nem cedo de noite. Vamos lá. Então, o que aconteceu nessa palestra, gente? Eu não tinha resultado. Eu estava no fundo do poço. Olha que eu vendia consórcio, ganhava dinheiro, mas eu não tinha educação financeira. Eu estava morto. Eu tinha um hábito, uma distração muito grande. Eu ganhava dinheiro, vendia bem, mas à noite eu pensava que todo dia era final de semana e parava no vazio, e aquelas amizades, né? Como eu disse, me diz com quem tu andas que eu direi quem tu és. Inclusive eu tenho um amigo meu que andava comigo, que eu disse: rapaz, eu tenho um sonho de ir para Dubai, conhecer Dubai. Sabe o que ele disse? Tu vai para Dubai carregar mala do povo ou lavar carro lá. Veja que amigo, gente. Isso é um miserável, isso não é amigo não, viu? Isso é um miserável. Mas ainda bem que eu me afastei dele. Está me devendo até dinheiro até hoje. Está me devendo, está quebrado. Outro dia eu cheguei em Roma, tirei a foto. Ele disse: olha, já estou em Roma, daqui para Roma é bem perto. Não, agora está certo, estou vendo aí pelo jeito. Pois é. E aí, gente, voltando para a palestra, e aí, muita distração. Passava o tempo, não tinha credibilidade, andava com pessoas negativas, pessoas fracassadas. E aí o palestrante disse uma coisa, que eu vou até falar aqui, porque aqui foi falado muita coisa. Foi falado muita coisa de relacionamento, de network, mas não falaram isso que eu vou falar aqui para vocês. Barbosa, o que foi que o cara te falou que mudou a tua vida, Barbosa? O palestrante disse: o que está, anote aí no papel, o que está atrapalhando o seu sucesso, o que está atrapalhando o seu crescimento. Escreva aí 3 coisas que está te levando ao fracasso. Aí eu pergunto para vocês: o que é que está te levando ao fracasso? O que é que está impedindo você de crescer? O que é que está te roubando? Eu tenho um amigo que diz assim: descubra quem é seu ladrão, porque o seu ladrão, ele está destruindo a sua vida. E eu anotei lá naquele papel. Então, 3 coisas. Eu não sei quantas coisas, o que é que você tem que está te atrapalhando no teu sucesso, no teu crescimento. Mas se você anotar hoje no papel e se determinar e dizer: eu vou dar um basta, eu vou dar um chega nisso aqui. Analise, eu não sei, pode ser uma coisa, 2, 3, pode ser um relacionamento, não sei, pode ser uma amizade, aí é com você. Uma distração, as redes sociais, né? Porque as redes sociais é uma ferramenta que pode ser usada por bem ou por mal. Então faça, gente, leve para casa essa dica, essa sugestão. Então você escreva e diga assim: eu vou parar com isso. Isso está impedindo de eu ter sucesso. E eu coloquei no papel 2 coisas. A primeira foi deixar de beber, ou beber menos, porque os extremos devem ser evitados. Então a bebida, ela tirava meu foco, tirava a minha atenção e roubava o meu dinheiro. Porque uma coisa, um amigo meu estava dizendo outro dia: o problema não é a bebida, o que acontece depois da bebida, não é verdade? Então, e a segunda coisa foi pagar a mim mesmo. Eu não pagava a mim mesmo, né? Eu não pagava a mim mesmo. E o que foi que eu fiz? Eu disse: poxa, isso aí não pode. Alguém até falou aqui, palestrante:
inadmissível um vendedor de consórcio não ter um consórcio. Alguma coisa está errada. Ou você não está vendendo o suficiente, ou não acredita no seu produto. Então, gente, mas só que antes de eu fazer isso, eu comecei a guardar 10% do que eu ganhava. Comecei a guardar 10%. Começou a sobrar dinheiro. Mas a pessoa dá um calote nela mesma. Pois é, eu tenho um calote em mim mesmo. Mas como é que faz isso? Todo mês eu guardava 10% numa conta. Todo mês eu guardava. Mas certo dia eu vou pedir emprestado também 5 mil reais. Aí pedi 5. No final do mês eu pago, quando eu recebi as comissões. Aí pedi mais 10, pedi mais 15, pedi mais 20. Cadê que eu devolvi? Eu estou devendo a mim até hoje. Estou devendo a mim mesmo até hoje. Foi aí que, a partir desse momento, eu comecei a fazer consórcio. Eu comecei a guardar dinheiro. Hoje, graças a Deus, eu já tenho um patrimônio imobiliário. Eu já estou, assim, um certo valor guardado, porque o consórcio fez isso comigo. Então, gente, isso mudou a minha vida. Mudou de uma forma, porque eu deixei de distração. Parei o que estava roubando o meu tempo. Então, se tem alguma coisa, se vocês amanhã, algum dia dizer, Barbosa, realmente eu tomei essa decisão, eu descobri o que estava, e agora eu vou praticar e vou deixar isso, eu já me dou satisfeito nessa noite, porque isso mudou a minha vida de verdade, tá? Então, esse seria o meu recado. A minha virada de chave foi essa, e daí para cá eu comecei a navegar no Oceano Azul. Na pandemia, para você ter ideia, eu não estava ainda no digital, e eu já estava, como diz lá no Nordeste, com o boi na sombra. Eu já estava capitalizado, porque eu deixei de fazer o que estava roubando o meu tempo, o meu sucesso, o meu crescimento. Entendeu, gente? Vendas transforma as vidas. Venda transforma famílias, transforma pessoas e transforma empresas. E pasme, por trás de todo CNPJ tem um CPF. Então esse negócio é um negócio de pessoas, é um negócio de relacionamento. Já foi falado aqui muito sobre isso, porque o relacionamento é tudo. Eu faço parte de vários grupos de network, como foi falado, estou sempre conectando com pessoas. Não é só sobre pessoas, é sobre servir, é fazer a diferença. Esse negócio não é caça, é agricultura. O negócio de relacionamento é agricultura, é se relacionar com pessoas, ajudar pessoas, e aí você vai ter sucesso, porque a gente vende confiança. A gente vende, primeiro a gente vende a gente, para depois vender o produto, vender o consórcio. Então, gente, isso é realmente... Agora, existem 3 pontos principais para ser um profissional de vendas, certo? O primeiro é ambição, é vontade, é gana, é ser um vencedor. Todos vocês são, mas um vencedor insatisfeito, um vencedor inconformado. Então, para você mudar o seu resultado, você tem que ter vontade, tem que ter ambição. Léo disse aí, para você comprar o que você quer, você tem que não ter, olhar a hora de trabalho, não tem que ter limite de horas. O único lugar que o sucesso vem antes do trabalho é no dicionário. Porque sucesso é com S, trabalho é com T. Então, o sucesso é trabalho, e mais trabalho, e muito mais trabalho. Quem vê palco, não vê bastidor. Então, todo mundo que subiu aqui, pasme, eles trabalham muito, muito mesmo. Então, gente, só que ganha bem, paga bem. Então, vale a pena trabalhar. Então, se você tem ambição, se você tem vontade de vencer, você está no lugar certo, você está no segmento certo. É vendas e é consórcio. Eu nunca vi negócio para dar tanto dinheiro como consórcio. Um negocinho abençoado. Não é verdade, gente? Sim ou não? Sim! Muito bem, ainda bem que eu estou dormindo. Não dormir não, viu? E resiliência, gente, resiliência é como os dãos que você recebe, é como o sangue na mão do cirurgião, é como a graxa na mão do mecânico. Tem que levar porrada, tem que o não, é um cheque pré-datado para
futuro. O vendedor, quando o cliente diz não, ele está dizendo não naquele momento. Eu digo, quando o senhor me dá um não, o senhor está adiando a compra. Eu deixo a porta aberta. Isso é mesmo, Barbosa. Ele já está dizendo que vai dizer sim lá na frente, né? O livro, a Bíblia de Vendas, ele dizia que toda vez que ele levava um não, ele agradecia o cliente. Ele disse, obrigado, viu? Porque o senhor me deu um não, eu estou muito mais perto de receber o meu sim. Já estou batendo a minha meta de não. Daqui a pouco eu vou começar a dizer sim. Então, se é resiliente, se aguenta porrada, se pode estar conectado para dizer não, eu não vou desistir, gente. Não desista, porque eu não desisti. Eu não desisti ao longo dessa jornada. São 30 anos, ganhei muito dinheiro, gastei muito no passado, porque o vendedor também ele tem que ter educação financeira, não é verdade? Para guardar, certo? Mas é continuar. Quem persiste, colhe resultados. Produto do produto, foi falado aqui, ó. Tem que ser produto do produto, tem que ter. Venda é transferência de crença. Quem usa confia, quem confia convence. Depois que eu comecei a comprar consórcio, eu aumentei meu ticket de vendas, eu aumentei o meu número mensal, eu comecei agora a crescer, até porque eu tenho que ganhar mais dinheiro mesmo para pagar os boletos, não é verdade? Então, tem que usar, tem que ter consórcio. É inadmissível, como eu disse agora há pouco, você ter consórcio, vender consórcio e não ter consórcio, beleza? Meu objetivo aqui, gente, é provar para vocês que esse negócio funciona, que mudou a minha vida, que eu espero e acredito que uma palavra que eu falei aqui nessa noite, se vocês guardarem, fazer a diferença na vida de vocês, eu vou ficar muito feliz. Agora só depende de vocês, porque o fracasso ou o sucesso da gente, o bom é isso, só depende exclusivamente da gente. Não deixe que o presidente, que o primeiro-ministro, que o senador, o governador, que Alexandre de Moraes decida o seu sucesso. O seu sucesso depende de vocês. Eu vou terminar essa palestra com uma pequena história de um jovem que tinha 18 anos. E ele disse, ele tinha 18 anos e foi entrevistar o homem mais rico da região. Isso foi em 1908. Ele foi entrevistar Andrew Carnegie, o rei do aço. E ele, depois que ele entrevistou, ele recebeu uma missão. Ele recebeu uma missão que era, durante 20 anos, entrevistar mais de 16 mil pessoas, dentre elas 500 de sucesso. Artistas, empresários, cantores, políticos. E depois que ele fez essa entrevista, ele escreveu um livro chamado A Lei do Triunfo. Esse livro tem mais de 600 páginas. E ele resumiu esse livro em uma página só, que eu vou dizer para vocês agora. Que dizia assim, esse cara foi Napoleão Hill, tá? Vocês conhecem ele. E ele disse, se você pensa que é um derrotado, você será um derrotado. Mesmo que você queira vencer, mas pensa que não vai conseguir, a vitória não sorrirá para você. Se você fizer as coisas pela metade, você será um fracassado. Neste mundo nós descobrimos que o sucesso começa pela intenção da gente e tudo se determina pela força do nosso espírito. Se você pensa que é um malogrado, você se torna como tal. Se almeja atingir uma posição mais elevada na vida, antes de obter a vitória, deve dotar-se da convicção que conseguirá infalivelmente. A luta pela vida nem sempre é vantajosa aos fortes nem aos espertos, mas cedo ou mais tarde, quem cativa a vitória é aquele que crê plenamente. Eu conseguirei! Obrigado! Salva de palmas para a Barbosa! Do crânio japonês. Acabou com o livro. Mas, parabéns pela palestra. Muito obrigado mais uma vez. Meus queridos, de novo, estou agradecendo a todos vocês que estão conosco. Aê, Barbosa! Esse esforço não será sem ganho, sem recompensa. Nós temos ainda um caçula hoje.